Então vamos lá, Salmo 122, esse salmo é um salmo, é um cântico de romagem. O que significa isso? Os hebreus, quando estavam indo uma vez por ano na direção de Jerusalém para cultuar ao Senhor, ou então nas festas judaicas, eles iam das suas cidades na direção de Jerusalém. E na ida das suas cidades, nas diversas áreas da antiga Palestina, eles iam juntos em caravanas, louvando e adorando ao Senhor. Então, essas canções se transformaram em salmos. Eram salmos didáticos, salmos que ensinavam princípios e valores espirituais. Você vai ver o que nós vamos tirar desse Salmo 122. Ao mesmo tempo que é um louvor, é uma oração diante de Deus. Estamos vivendo tempos tumultuosos, né? Você está vendo lá em Israel, Palestina, aquela briga, aquela confusão. Isso aqui cabe muito bem, tanto com relação àquilo que está acontecendo em Israel, mas também, amados, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivenciando aqui, como igreja, nesse momento profético que nós estamos vivendo, tá bom? Então vamos aprender junto a alegria da casa do Senhor. E vamos ler esse texto lindo da palavra de Deus, é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar junto? Vamos à casa do Senhor. Isso, até aí. 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estruturada ou compacta aqui, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja contigo. Amém? Você pode virar para o seu irmão e dizer para ele, a paz seja contigo. Glória a Deus, irmãos. Recebam a paz do Senhor. Quem recebe a paz do Senhor? Glória a Deus. Esse é um cumprimento cristão, né? Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Nós vemos aqui na Bíblia, nesse lindo salmo, a paz seja contigo. Glória a Deus. Ele termina, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Ou seja, o bem da causa de Deus e o bem dos nossos irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o que o texto sagrado quer nos ensinar, tanto com relação às turbulências que estamos vivendo, da pandemia, das guerras no Oriente Médio, mas principalmente conosco aqui, nesse momento de celebração, na casa nova que Deus nos proporcionou, o que a gente chama de casa do Senhor. Não foi à toa que o nome da nossa igreja, da Igreja de Jesus, a nós confiada, melhor dizendo, se chama Casa na Rocha. Fala comigo, Casa na Rocha. Então, irmãos, é profético esse nome. Tem tudo a ver com isso que nós estamos vivendo. Casa na Rocha. Mateus 7, no versículo 7, ele diz que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Mas o tolo, na continuação, fala que constrói a sua casa sobre areia. Quem constrói a sua casa, a igreja, a sua cidade, seus planos, seus projetos, na rocha, que é a palavra de Deus, que é um símbolo também do próprio Jesus, irmão, vai prosperar. Amém? É o que nós temos visto nesses 10 meses, a bênção do Senhor sobre nós, o cuidado do Senhor com as nossas vidas, o mover do Senhor através de todas as circunstâncias, gente. Você talvez não saiba, mas até a cadeira que você está sentando, até ímpios doaram recursos para isso. Olha que coisa tremenda. Pelo menos 3 pessoas que não são cristãos, foram tocados pelo Espírito Santo através de irmãos,
e se moveram a doar cada um deles 10 cadeiras para nós. Eu pergunto para vocês, amados, isso é coisa de Deus ou não é? Até ímpio, até gente que não conhece a Deus. Isso fala de um movimento do Espírito. Isso fala de uma graça recebida através da vida de cada um de vocês. Porque a igreja não é do pastor Giovanni. O pastor Giovanni é apenas o líder espiritual dessa igreja. A igreja somos nós, é essa comunidade, é essa família. E nós temos experimentado isso como igreja. Que tenha alegria no seu, no meu coração. Toda vez que nós lembrarmos que é dia de culto, que é dia de ir na casa do Senhor. O povo mais lindo da terra são os crentes, os filhos de Deus. Os lavados pelo sangue de Jesus. E estar na casa do Senhor deve ser a nossa alegria, cultuar, estarmos juntos, termos comunhão. O primeiro princípio que nós aprendemos através desse lindo texto da palavra é que a alegria mobiliza pessoas na direção de Deus. Fala comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Irmãos, o mundo precisa enxergar em nós a alegria do Senhor. Porque a alegria mobiliza pessoas na direção de Deus. Esse cântico, como eu falei, é um cântico de romagem, é um cântico de peregrinação. Homens e mulheres estavam indo na direção de Jerusalém. Para quê? Para chegarem diante do templo e cultuarem ao Senhor. O texto bíblico diz, vamos à casa. E esse deve ser o nosso sentimento. Vamos à casa do Senhor. Vamos nos alegrar com os nossos irmãos. Você faz parte disso, você faz parte desse projeto, você está engajado nessa linda obra. Irmãos, vamos à casa do Senhor. Se tem uma coisa que o Covid tem provocado no coração de muitas pessoas, é o desânimo de ir à casa do Senhor. É ou não é, irmãos? Tem gente que ficou meses sem cultuar ao Senhor. E por mais que seja bom, os cultos online é uma ferramenta para alcançar mais e mais vidas, irmãos, nada como irmos juntos à casa do Senhor e termos comunhão uns com os outros. É verdade ou não, irmãos? Eu fiquei 40 dias, né? Nós ficamos fechados por causa de decretos e tal. Eu não sei vocês, irmão, mas eu fico mal. Parece que falta algo, né? Nada como estar na casa do Senhor. Por isso juntos, vamos falar todos juntos, vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria mobiliza pessoas na direção de Deus. Vamos à casa do Senhor, é algo coletivo, não é isolado. Fala de comunhão, fala de estar juntos, fala de um sentimento de fazer parte do povo mais abençoado da terra. Eu e você fazemos parte do povo mais feliz dessa terra. Por isso que eu não consigo entender um crente com a cara mirrada, com a cara fechada, desanimado, triste o tempo todo. Claro que de vez em quando é normal nós passarmos por altos e baixos emocionais. Somos seres almáticos, temos alma. Mas irmãos, nós somos crentes. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais abençoado, e a palavra de Deus para mim e para você é, vamos à casa do Senhor. Quando alguém dentro da sua família estiver desanimado para vir na igreja, fale para ele, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Te anime, te levante, venha, faça parte dessa família, faça parte dessa comunidade. Esse sentimento é maravilhoso, sentimento de fazer parte do povo abençoado de Deus. Para ilustrar para você, é como se nós fôssemos pequenas brasinhas, que isoladas vamos apagando. Você já viu uma brasinha de uma fogueira? Se ela fica sozinha, isolada, o que acontece? Ela se apaga rapidamente. Assim é o crente que se ilha, fica isolado, fica longe da comunhão da igreja, fica longe das coisas de Deus, dos irmãos. Ele se isola, ele vai esfriando, ele vai apagando. Mas irmãos, quando essas brasinhas se unem, se juntam, um grande fogaréu abençoado surge, a fornalha do Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos nos unir. Um churrasco para ser feito, precisa de vários carvões, várias brasinhas juntas,
para que aquela grande festa na sua casa seja feita. Não esqueça de chamar o pastor. Amém? E os irmãos aqui também. Glória a Deus, querido. Não, estou brincando, mas assim, precisamos estar juntos. Somos pequenas brasinhas que juntos formamos uma fogueira santa, uma fornalha de Deus, uma fornalha de avivamento, de amor, de graça, de alegria no Senhor. Abra comigo Isaías 42, de 1 a 3. Isaías, olha que lindo esse texto de Isaías 42. É uma outra pregação, mas eu me lembrei quando estava me preparando para estar com vocês, me lembrei disso aqui. Isaías 42, 3. Olha o que diz o texto sagrado, aqui falando, se referindo a Jesus, o servo fiel. A Bíblia diz assim no Isaías 42, 1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Quem fará isso? Jesus. Versículo 2, ele não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o famil ou a brasa, ou pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Olha que coisa linda. O autor aqui, profeticamente, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo, olha, o meu servo fiel, Jesus de Nazaré, o nosso autor e consumador da nossa fé, ele, o servo fiel, em quem o meu espírito está sobre ele, ele que trouxe justiça aos gentios, ele não se exaltará, não, ele não quebrará a cana trilhada. O que significa isso? A cana trilhada simboliza eu e você, que muitas vezes chegamos no reino de Deus quebrados, feridos, machucados, assim como uma cana de açúcar é moída e fica toda quebrada para se extrair ali um suco, né, uma cana de açúcar ali, como é que se chama? Garapa, né? Isso. A garapa, você precisa espremer, você precisa esmagar a cana, ela precisa ser trilhada. E muitas vezes a vida faz isso conosco. Sim ou não, irmãos? Nos fere, nos machuca, nos trilha, nos arrebenta. Mas a Bíblia diz que Jesus não nos quebrará. Jesus nos restaurará. Amém, amados? Jesus se moverá na nossa direção, nos curará. Aí, o que eu queria chamar a atenção é a continuação. Nem apagará o pavio que fumega. Pavio era como se fosse um pedacinho de toco que pegou fogo e está só na fumaça. Aí a gente se lembra da brasa, que eu acabei de falar para vocês. Uma brasinha que está se apagando. A Bíblia diz, ele, Jesus, o servo fiel, não apagará o pavio que fumega, mas com verdade trará justiça. O que significa isso, irmãos? Quando você estiver apagando, quando você estiver sendo um paviozinho que está apenas esfumaçando, ou uma brasinha que está se apagando, se junte com outros crentes, vamos à casa do Senhor, e vamos nos unir nesse mesmo coração, nessa mesma unção, nessa mesma graça, juntos com os nossos irmãos, em comunhão, em koinonia, nós nos aqueceremos, nós nos levantaremos, nós apoiaremos uns aos outros, e pela graça de Deus, vamos pegar fogo novamente para o Senhor, para a glória de Deus. Jesus vai soprar sobre nós. Ele vai soprar o seu espírito, ele vai derramar a sua graça, ele vai manifestar o seu poder, querido, ele fará. Ele não permitirá que a tua vida apague, que você morra espiritualmente. Mas para isso, vamos à casa do Senhor. Também, amados, que a sua casa seja também uma casa para o Senhor. Amém? Não é só aqui que nós temos que levantar um altar para o Senhor, não, que cada casa seja uma casa do Senhor, que cada coração seja um altar para o Senhor, que cada vida se incendeie para o Senhor, e que a graça de Deus venha sobre nós, para que todos nós venhamos experimentar do fogo, da graça e do poder do Senhor. Amém, amados?
em todo esse processo que nós vivenciamos, o carinho dos irmãos, o cuidado dos irmãos, o apreço dos irmãos, a generosidade dos irmãos, fez toda a diferença na nossa família pastoral. Cada gesto, cada carinho, um bolinho, uma aguinha, pequenos gestos marcaram o nosso coração durante todo esse período de início dessa obra. A oração dos irmãos, a torcida dos irmãos, o carinho dos irmãos. Se nós estamos de pé, irmãos, é fruto da graça do Senhor através da vida de vocês. E eu estou aqui nessa noite para dizer que vocês podem contar conosco. Nós somos família, nós somos comunidade, nós estamos aqui para crescermos juntos. Nós queremos que não apenas o pastor Giovanni, uma multidão, não, uma equipe cresça, membros, no sentido de discípulos de Jesus, se desenvolvam, frutifiquem, sejam cheios da graça e da unção do Senhor. Pequenas brasas que juntos vão levantar um fogaréu de avivamento, de mover de Deus sobre essa cidade. Uma das coisas mais lindas, irmãos, desde que nós tomamos a decisão de iniciar essa obra, é que toda semana praticamente, nós ganhamos pelo menos uma alma para Jesus. Isso é uma coisa linda, porque um ser humano não pode fazer isso, mas o Espírito Santo pode fazer isso através de você, através de mim, através de cada irmão. Deus pode trazer almas que estão perdidas aos pés de Jesus, e vocês fazem parte de tudo isso. Vocês fazem parte desse projeto evangelístico, vocês fazem parte dessa obra linda que é a casa do Senhor. Somos santuários de Deus, somos moradas de Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17. A Bíblia Sagrada diz: acaso não sabeis que vós sois santuário do Deus vivo e que o Espírito Santo habita dentro de vós? Se vocês destruírem o santuário de Deus, uma referência ao corpo humano, o próprio Deus se vingará de vós. Então tome cuidado com o seu corpo, tome cuidado com a sua saúde, tome cuidado com o seu bem-estar, tome cuidado com o templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Faça check-ups diários, cuide da sua saúde, pratique exercícios regularmente. Irmão, isso Deus não vai fazer por você, é você que tem que fazer. O cuidado com o templo do Senhor, que também é o teu corpo, a tua casa, a casa de Deus, a igreja, depende de você. Então cuide. Vai fazer uma caminhada. Nós estamos vivendo esse tempo, essa pandemia. Graças a Deus, parece que muita gente se despertou para isso. Porque quanto mais você faz atividade física, se cuida da sua saúde, cuida do seu bem-estar, do seu corpo, cuidados gerais, maior e melhor a glória de Deus vai se revelar através da sua vida, irmão. Amém? Cuide de você. Quando Paulo vira para Timóteo, ele diz: cuida de ti mesmo, porque fazendo isso salvarás a muitos. Se nós não cuidarmos de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor, irmão, mas principalmente cuidar de nós no sentido de cuidado de si, nós não poderemos salvar muitas pessoas. Cuide de você. Cuide do templo do Espírito Santo que é você. E venha e vamos juntos à casa de Deus. Amém? Quem vai sempre à casa de Deus, quem vai junto comigo, às moradas eternas, ao lar celestial, levanta a mão e fala: Senhor, eu vou junto à casa de Deus. Essa é a alegria de irmos à casa do Senhor. Primeiro princípio, a alegria mobiliza pessoas na direção de Deus. 3 motivos para você ir aqui dentro do texto bíblico do Salmo 122. Não existe igreja sem comunhão. Então, o primeiro motivo é a própria comunhão. É o estar juntos. A koinonia é a palavra grega de comunhão. Estar juntos é o motivo principal. Porque ali Deus ordena a bênção. A Bíblia diz que Deus ordena a bênção, a graça e glória, a unção que desce quando nós estamos em comunhão, quando estamos juntos com os nossos irmãos. Primeiro motivo, a própria comunhão. A comunhão é igreja.
Segundo motivo para irmos juntos à casa do Senhor é o encorajamento. Quando você vem para cá, você recebe uma palavra que vai abençoar a tua semana, sim ou não, irmãos? Claro que às vezes vai puxar a tua orelha em algumas áreas, mas vai te encorajar. Nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de oração uns pelos outros, nós precisamos de uma palavra que nos levanta no Senhor. Encorajamento é o segundo motivo para nós também irmos na casa do Senhor. E o terceiro motivo que fala o texto de Hebreus 10, 25, abra comigo, Hebreus 10, 25, é que Jesus está voltando. Jesus está voltando e por isso precisamos estar juntos, aguardando a volta de Jesus. Abra comigo, Hebreus 10, 25. Olha o que diz o texto sagrado. Hebreus 10, 25. A Bíblia diz, não deixemos de reunir-nos como igreja. Amém? Olha que coisa linda essa igreja, irmão. Olha por lado, quantos irmãos preciosos. Não deixemos de nos reunir. Você quer ouvir a voz de Deus? Olha o que Deus está falando. Não deixemos de nos reunir. Não deixemos de estar juntos. Não deixemos de ir à igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, ou seja, naquela época também já havia essa problemática. Muitas e muitas pessoas não iam na igreja. Muitas e muitas pessoas achavam que podiam praticar uma fé isolada, ilhada. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é, não deixemos de nos reunir como igreja, como povo de Deus, como casa de Deus, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ajude, apoie, dê uma palavra de bênção, sabe? Abençoe o seu irmão, declare profeticamente, ore uns pelos outros, intercedam em favor uns dos outros, encorajemo-nos uns aos outros, diz a metade do versículo 25. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, com D maiúsculo. Que dia é esse, irmãos? O dia do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja. Estamos vendo aí o quebra-pau lá em Israel, sim ou não? E aí? Talvez aí as portas da graça estejam se fechando. Você está se preparando para a volta de Jesus? A Bíblia está dizendo, vá na igreja, vamos juntos na casa do Senhor. Não deixe de se congregar, encoraje uns aos outros. Cada irmão que está aqui nessa noite tem sido um alento de Deus nas nossas vidas. Da mesma maneira que nós encorajamos os irmãos através de palavras, de gestos de carinho, de oração, de mensagens, de áudios, de tantos meios hoje de pastorear, vocês têm sido um encorajamento para o nosso coração. Amém? Saiba disso, do nosso apreço, do nosso carinho, que nós temos por cada um de vocês. Vocês são especiais para nós. Vocês são especiais. Todos os dias nós estamos orando por vocês. E nós precisamos disso, encorajamento, preparar-nos para a volta de Cristo. E koinonia, comunhão uns com os outros. Os três motivos, comunhão, encorajamento e a volta de Jesus, três motivos para nós virmos na casa do Senhor. E a palavra de Deus para mim e para você é, não deixemos de nos congregar. Segunda verdade que aprendemos, anote aí, na comunhão geramos estrutura. Na comunhão geramos estrutura. Pastor, como assim? Irmãos, todo movimento de Deus começa com um avivamento, com um movimento, com a graça, com a salvação, com a restauração de almas, vidas, famílias, discipulado, crescimento. Não começa com estrutura. Hoje vocês estão numa estrutura legal, pintadinha, bonitinha, né, com ventiladores e tal. Uma estrutura ali de áudio, de vídeo. Glória a Deus por tudo isso.
filtrinho com água, todas essas coisas, salinha das crianças, que era a nossa maior necessidade como igreja. Mas antes da estrutura veio o quê? A comunhão. Nós já éramos uma igreja antes da estrutura, sim ou não? Nós temos experimentado dentro das células ali nas casas, nós começamos como uma igreja em células, nas casas. E a partir das casas Deus fez um movimento. E dentro desse movimento, Deus gerou uma estrutura. É Deus quem faz isso. É Deus quem dá o movimento, quem promove o avivamento. E é Deus que, através dos irmãos, junto com o seu pastor e toda a liderança da igreja, Ele gera a estrutura. Amém? Só uma coisa que nós temos que aprender: a estrutura nunca pode ser mais importante do que as pessoas. As pessoas são mais importantes do que a estrutura. O prédio é lindo, é bonito, mas as pessoas, o prédio não seria nada se não houvesse pessoas santas nesse lugar. Pessoas consagradas, pessoas separadas, pessoas que amam a Deus. Esse prédio não tem valor nenhum se não tiver pelo menos 2 crentes aqui. Porque a Bíblia diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio deles. Olha que coisa linda. Então a estrutura é bom? Sim, mas ela nunca pode estar acima das pessoas. Cada pessoa é importante para o coração de Deus. As pessoas são mais importantes que as estruturas. Esse é um dos grandes erros do capitalismo. O capitalismo ensina que a empresa é mais importante que os funcionários. É um grande erro, grotesco. Não existe empresa sem bons funcionários, sem funcionários produtivos, sem funcionários engajados, sim ou não? A mesma coisa igreja, pode ter o templo mais lindo. Eu já fui em igrejas lindíssimas, eu me lembro de várias igrejas em visitas, em viagens que eu fui, lindíssimas, só que sem pessoas. Templos suntuosos assim, maravilhosos, sem gente. Uma vez eu entrei dentro de uma igreja, lá em Amsterdã, na Holanda, uma igreja lindíssima, uma igreja luterana, sabe? Pensei, aquela coisa maravilhosa, linda, cheia de talhamentos de madeira. Só que não tinham membros dentro da igreja. E por não ter membros, sabe o que aconteceu com a igreja? Virou um museu da Marilyn Manson. Marilyn Manson não, da Marilyn Monroe, né? Aquela americana. Olha só, uma igreja histórica que tinha um templo extraordinário, lindíssimo, que teve uma história diante de Deus, na história da igreja, que virou um museu, porque não tinham pessoas. Fala comigo, a estrutura nunca poderá ser mais importante que as pessoas. As pessoas são a maior riqueza dessa terra. Amém? Eu tenho o privilégio de discipular alguns irmãos simples, normais, né? Vocacionados dentro da sua profissão, mas também discipulo alguns empresários. Às vezes eu falo para eles: cara, eu sou mais rico que você. Você talvez tenha bens, tenha patrimônio muito maior em comparado com a gente. Só que eu trabalho com a maior riqueza que existe na terra. São as pessoas. Cada vida é importante para Deus. A Bíblia ensina: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma alma é mais importante que todas as riquezas desse mundo e dessa terra. Através dos escritos de Jesus, nós percebemos, irmãos, que uma alma, uma vida, é mais importante do que qualquer coisa. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que estrutura. Igreja é feita de pessoas. E a comunhão gera estrutura. Amém? Quando nós lemos aqui no versículo 2 do Salmo 122, volta para lá rapidinho, Salmo 122, a Bíblia diz que os pés estão dentro das portas aqui de Jerusalém. Claro que ali é de maneira literal, as portas da cidade de Jerusalém, no versículo 2 do Salmo 122.
Mas a porta na Bíblia nós sabemos que é um símbolo de quem? De Jesus. Ou seja, se coloque dentro de Jesus, dentro da igreja de Jesus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A porta é Jesus, a porta da salvação, a porta da vida eterna. Toda igreja que não tem Jesus, não faz sentido. Versículo 3, a Bíblia fala de uma cidade aqui, da Jerusalém. Talvez você não saiba, mas já Jerusalém surge a partir do tabernáculo. O tabernáculo e o templo era a porção central da cidade. O que a palavra de Deus quer nos ensinar? A igreja foi criada por Deus, estabelecida por Jesus. E Cristo precisa ser o centro da igreja, o centro da nossa cidade, o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, do nosso coração. Jesus precisa estar no centro. O tabernáculo estava no centro e o acampamento de Israel ao redor. O templo de Jerusalém estava no centro, e a partir do templo, a cidade de Jerusalém se formou. Quem é que tem que estar no centro da nossa vida? Jesus. O Senhor precisa estar no centro do nosso coração. E a partir de uma vida devocional, de uma vida com Deus, de intimidade com Jesus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Seus planos, seus sonhos, seus projetos, a sua vocação profissional, seus desejos, seus anseios mais profundos virão na medida em que você colocar Jesus no centro. Coloque Ele no centro, você vai ver o que vai vir ao redor da centralização de Jesus na sua vida e no seu coração. Amém? Levante as duas mãos comigo e fala: Senhor, que sempre Jesus seja o centro da minha vida, da minha casa, da minha família. Que Jesus seja o centro. Quando eu estava orando, falando: Senhor, qual vai ser a nossa missão como igreja? Deus me deu 3 palavras: Cristo, a Bíblia e relacionamentos. Eu acho que é a essência do que é uma igreja. Que Cristo seja o centro, não o pastor Giovanni, nem você, nem eu, nem ninguém aqui. Que Cristo seja o centro. Que a palavra de Deus, a Bíblia, seja o fundamento. E o desejo do nosso coração é nos dedicarmos aos relacionamentos. Ao longo desses 10 meses, nós temos experimentado coisas tremendas. Novas amizades, novos relacionamentos, e através dos relacionamentos, Deus está trazendo gente, Deus está movendo, Deus está fazendo, porque Cristo está no centro, porque a palavra de Deus tem sido o fundamento pregada desse altar. E outra coisa, irmãos, porque nós vamos valorizar cada vida com a ajuda e a graça de Deus. Relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. Invista em relacionamento. Invista em relações sadias, em relações abençoadas. Relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Tanto é que são 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas elas são plenamente Deus, ou seja, todas são Deus. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Todas elas são plenamente Deus, mas há um só Deus. Na unidade de Deus, existe uma relação perfeita entre a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dentro da Trindade, na relação entre as 3 pessoas, nós aprendemos o valor dos relacionamentos. É claro que o relacionamento na Trindade é perfeito. Os nossos ainda são imperfeitos. Sim ou não? Mas nós vamos lutar com todo o nosso coração, com todo esforço, para formarmos uma igreja família, uma igreja de relacionamento, uma igreja onde as pessoas se sintam acolhidas, amadas, recebidas, com carinho, com amor, com afeto.
Você e eu sentiremos a falta uns dos outros, mandaremos recadinho, mandaremos um áudio, oraremos uns pelos outros. Valorizaremos relacionamento. Cada alma, cada vida é importante para o coração de Deus. A igreja foi criada por Deus, estabelecida por Jesus e é movida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina em Isaías 54, versículo 2, que nós precisamos, para que essa obra cresça, firmar as estacas e aí então ampliar as tendas. Tem muita gente que quer ampliar as tendas, crescer, multiplicar, expandir, sem firmar as estacas. É um grande erro, é um erro grotesco. Nós só vamos crescer e ampliar a nossa tenda, o nosso trabalho, essa igreja, esta comunidade, na medida em que nós firmamos as estacas, as colunas, os princípios, os valores, o caráter de Cristo através de nós. Na medida em que nós vivemos os valores, os princípios do reino de Deus, o caráter de Cristo em nós, Deus vai promover a ampliação da nossa tenda. Amém? Fala comigo, meu Deus é um Deus de crescimento. Então, irmão, esse desejo que você tem no teu coração de crescer, de prosperar, de expandir negócios, de estabelecer sonhos e projetos, vem de Deus. Mas antes de ampliar a tua tenda, firma bem as tuas estacas. Porque se você não firmar bem as estacas, você vai esticar a tenda e a tenda vai ruir, cair. Glória a Deus. Em terceiro lugar, para fecharmos, terceiro princípio que aprendemos hoje. Primeiro, a alegria mobiliza pessoas na direção de Deus. Segundo lugar, na comunhão geraremos uma estrutura para a glória de Deus. Na comunhão geraremos uma estrutura para a glória de Deus. E em terceiro lugar, na casa do Senhor há diferentes tribos. Pode ver, está aí. A Bíblia diz que as tribos de Israel vinham de diferentes lugares, diferentes cidades, cantando, celebrando, adorando a Deus na direção de Jerusalém, na direção da casa do Senhor, uns com os outros, dizendo: vamos à casa do Senhor. Mas a Bíblia fala de diferentes tribos, diferentes pessoas, irmãos. Nem todo mundo vai ser igual a você. Esse é o problema do orgulho, O orgulhoso, ele quer que o outro seja aquilo que o outro, ele acha que o outro tem que ser. E por isso ele não aceita o outro assim como o outro é. O que é um erro grotesco. Basta olhar para os casamentos. No casamento já são duas pessoas totalmente diferentes. Um é A, o outro é B. Um é fogo, o outro é água. Sim ou não, irmãos? Dentro da sua família, os filhos são diferentes. Assim também na casa de Deus, há diferentes tribos. Tribos fala de grupos étnicos, fala de pensamentos diferentes, de posicionamentos, às vezes até teológicos diferentes, de pessoas que têm perspectivas diferentes, porque vieram de contextos familiares diferentes, mas nós possuímos um só coração no Senhor. Pode haver panelinhas na igreja? Irmãos, pode haver. Panelinha é o que nós entendemos como grupos de afinidades, de identificação. O que não pode haver é panelinha fechada. As panelinhas que houverem na igreja tem que ter a tampa aberta, para sempre entrar mais gente naquele grupo de afinidade. Amém? Para que as pessoas que estão chegando não se sintam segregadas, separadas, isoladas, mas se sintam integradas naquele grupo de identificação, talvez a sua panelinha, o seu grupo de chegados, tribos diferentes. A Bíblia diz em Efésios que a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus tem muitas formas, muitas tribos, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, de culturas diferentes, de contextos diferentes, mas todas elas fazendo parte do povo de Deus.
cada uma delas sendo importantes para o nosso coração. Amém? Cada uma delas sendo valorizadas como todo especial. Cada uma delas sendo amadas igualmente, como a minha própria vida, como a sua própria vida. Isso é amor, irmão. Amor é sacrifício. Amor é renúncia. Amor é abrir mão. Amor é respeitar a individualidade do outro. Sim ou não? É. Você não vai mudar o teu cônjuge. Não, você tem que aceitar ele do jeito que ele é e orar para que Deus faça uma obra na vida dele. Você não pode mudar ninguém. É só Jesus que pode mudar você. Pessoas são diferentes. Na casa do Senhor há diferentes tribos. Podemos ter panelas, mas não pode estar fechadas. Podemos ter grupo de identificação, sim, mas sem a tampa, sem impedimento de outros entrarem. O coletivo é mais importante do que o individual, irmão. Fala comigo, o coletivo é mais importante do que o individual. Nós temos uma visão bem clara. Quando você entra numa comunidade, você se encaixa naquela visão. Ou não. Se você se encaixa naquela visão, é porque aquela comunidade, ela casa com o seu coração. Agora, não tente impor a tua visão àquela comunidade que já tem uma visão, dada pelo próprio Deus, à luz da palavra de Deus. Não é uma visão humana, é uma visão bíblica. Então se adapte a ela. Seja submissa a ela, em amor. O coletivo é mais importante que o individual. A igreja também tem que ser uma comunidade terapêutica. Uma comunidade que cura, não que arrebenta os outros. Amém, irmãos? Que cure. Não que fofoque, não que fique falando mal dos outros. Gente, olha, eu tenho ficado impactado com o início dessa obra. Nós não tivemos um caso de confusão entre os irmãos em 10 meses. Eu nunca vi isso na minha vida, sinceramente. Eu nunca vi. Primeira vez na história da minha vida pastoral, que já são 23 anos, em que em 10 meses eu não vi um conflito entre irmãos. Isso é um milagre, gente. Isso mostra que o povo está entendendo o que Deus espera de nós como comunidade. Uma igreja família, uma igreja que ama. Por mais que hajam diferenças, nós abrimos mãos, nós aceitamos, nós honramos uns aos outros. Nós evitamos conflitos desnecessários, futilidades. Legalismo não vai ter lugar aqui. Religiosidade aparente, sai daqui em nome de Jesus. A graça de Deus vai reinar nesse lugar. A palavra de Deus vai ter soberania, a presença de Deus será invocada nesse ambiente, a glória de Deus nos revestirá, mas a graça de Deus reinará nesse lugar. Porque, irmão, onde tem muito legalismo, tem muito pecado escondido. Por detrás de todo legalista, de toda pessoa crítica, exacerbado, ou seja, aquela pessoa exagerada, que vê defeito em tudo e em todos, menos nela. Por detrás está o orgulho. E por detrás desse orgulho arrogante, legalista, crítico, hipócrita, tem um monte de pecado escondidão. Mas se nós formarmos uma comunidade de graça, de amor, de aceitação, de acolhimento, tudo será diferente. A fofoca não vai ter lugar nesse lugar. Você crê nisso, irmãos? Pelo menos nesses 10 meses eu não soube de nenhum caso de fofocaiado. É um milagre também. É um milagre, porque pensa no povo que gosta de falar da vida dos outros, é crente. Sim ou não, irmãos? Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. Show fofoca. Uma comunidade que cura, uma comunidade de amor, onde a graça de Jesus impera e reina.
Todas as tribos, como diz aqui no Salmo, davam graças ao Senhor. Diferentes tribos louvavam e adoravam ao Senhor. No final das contas, o que importa, irmão? É que cada tribo louve e adore ao Senhor. Mas o texto termina no versículo 4, nós vamos parar por aqui. O versículo 4 nos ensina que existem mandamentos que norteiam o culto, mandamentos do Senhor. As coisas de Deus não podem ser bagunçadas, sim ou não? Não podem. Existem princípios, existem mandamentos que norteiam o culto cristão, a ordem de culto, o trato com os irmãos. Toda a comunidade existem regras, existem leis, existe uma liderança estabelecida que quer fazer o melhor, que quer servir os irmãos, e nós vamos tentar fazer o nosso melhor. Não sabemos se vamos conseguir, mas podem ter certeza, nós queremos fazer o nosso melhor. Amém? Uma igreja não passiva, mas uma igreja proativa, que trabalha para o reino. Uma igreja que não fica só sentada, ouvindo o pastor pregar, se enchendo da graça de Deus e engordando na fé, não. Mas uma igreja que dá alimento a outras pessoas, que se multiplica, que cresce, que discipula, que ganha almas para Jesus, discipula, atrai pessoas ao reino de Deus, manifesta a graça, a unção e o poder de Deus através de cada individualidade, sendo bênção no coletivo, sendo uma comunidade que manifesta a graça e a unção do Senhor. Amém? Esse é o desejo do meu coração. É o desejo do seu coração também? 3 princípios que nós aprendemos hoje. A alegria mobiliza pessoas na direção de Deus. Seja alegre, seja um crente feliz, seja um ganhador de almas, seja um discipulador junto com o seu pastor, engajado na obra do Senhor. Em segundo lugar, lembre-se que na comunhão, no movimento de Deus, a estrutura virá naturalmente. Mas lembre-se, a estrutura nunca pode estar acima das pessoas. Pessoas são mais valiosas do que as estruturas. E em terceiro lugar, na casa do Senhor, há diferentes tribos. Mas o que importa é que todas elas adorem a Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, agradecemos a Deus por esse momento. Queremos agradecer de todo o coração o carinho dos irmãos, o engajamento dos irmãos, a generosidade dos irmãos, a dedicação dos irmãos, o trabalho dos irmãos, o empenho de cada um de vocês. Eu não vou mencionar nomes aqui para não errar, não esquecer ninguém, mas eu, Sofia, meus filhos, a nossa família pastoral, ama cada um de vocês e agradecemos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio e nas nossas vidas. Amém? Vamos exaltar o nosso Senhor? Levante as suas mãos para os céus comigo. Pai, nós encerramos esse culto maravilhoso, junto com os nossos irmãos que estão aí na internet, diante da Tua presença, diante da Tua face. Pai, te agradecemos porque o desejo do nosso coração é irmos juntos para o céu, mas também juntos, vamos todos juntos, na coletividade, na comunhão, em unidade de espírito, à casa do nosso Senhor. Mais do que irmos à casa do Senhor, que nós vimos hoje como é importante, como é abençoado irmos à casa do Senhor, nós também aprendemos hoje que cada um de nós precisa ser santuário do Deus vivo, morada de Deus, cuidarmos dos nossos corpos, da nossa alma e do nosso espírito, do nosso ser integral, diante da Tua presença. Pai, nos ajude a respeitarmos as individualidades, a aceitarmos as diferenças, a termos uma unidade no Espírito Santo, a construirmos juntos uma comunidade de aceitação, de acolhimento, de amor, onde a graça do Senhor reina sobre este lugar. Que a Tua glória nos envolva, Pai. Ó Deus, que a Tua unção nos capacite, que o Salvador habite no nosso coração, a palavra de Deus habite ricamente nos nossos corações.
Levanta evangelistas, profetas, pastores, mestres, apóstolos nesse lugar, os 5 ministérios, os mais de 22 dons espirituais encontrados na Bíblia. Desperta dons, talentos, pessoas, ministérios nesse lugar, Pai. Faz isso através das nossas vidas, Pai. Porque nós queremos servir a Deus, servindo pessoas. Queremos conquistar almas para o Teu reino. Queremos, ó Deus, trazer essas almas, saquear o inferno e povoar o céu. Através das nossas vidas. Que possamos dedicar o nosso tempo, os nossos recursos, aquilo que é mais importante, que são as almas, as vidas. Ó Deus, das pessoas que ainda não Te conhecem. Que possamos pregar o Evangelho límpido, transparente, bíblico, baseado na Tua palavra, no poder do Teu Espírito. E que Jesus sempre seja o centro dessa comunidade, dessa igreja. Onde o Senhor seja louvado, Pai, exaltado e glorificado nesse lugar. Obrigado por cada família aqui representada, cada pessoa que o Senhor tem, ó Deus, trazido no nosso meio. Nós Te louvamos e Te agradecemos por todo esse movimento, por todo esse mover do Senhor, e pela estrutura que em Deus nós temos gerados para a glória de Deus. Te louvamos e Te agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém.